já que você é artista visual e também tem especialização em cinema e audiovisual. Fala aí como é o seu trabalho nessa área. Olha, eu vou te dizer, ultimamente eu mudei de dizer que eu trabalho só com audiovisual e coloquei um artista, etc. Porque, na verdade, eu tenho ampliado muito. Então, não estou só no audiovisual, mas também estou lá na fotografia, estou também nas artes visuais, trabalhando com performance. Mas dentro do audiovisual, a gente vem realizando alguns projetos, começando, na verdade, com o cinema etnográfico. Então, eu comecei me apaixonando pelo cinema etnográfico e, a partir disso, comecei a andar pelo Piauí, nos quilombos, aqui em Teresina, pelos terreiros de religiões de matriz africanas, afro-religiosos. E assim eu fui me constituindo dentro desse processo, até chegar dentro da museologia hoje em dia. Hoje eu sou mestre em museologia e continuo trabalhando dentro do audiovisual agora, também ampliando essa visão, lá da etnografia e agora enquanto também museóloga. Saio na rua do outro lado, num texto extasiado, pintura, me desfaço, como guache barato. Que a merda sobe e desce como a maré, as ruas cobertas de lixo, percorrendo as minhas veias. Falando sobre a mulher no cinema, como é que você vê a participação da mulher no audiovisual? Olha, eu acho que na verdade a gente começa, inclusive, já dizendo que a história precisa ser recontada e principalmente por uma retratação. Uma das nossas primeiras produções de registro que a gente tem na história de produção de mulher data aí mais ou menos de 1896, quando a gente tem a Alice Guy Blaché na sua produção. E veja, enquanto os irmãos Lumière estavam ali contando uma história, mas a partir somente de um registro, ou seja, só um registro documental, ela pensava numa história, ela contava ali uma história. Tanto é que a gente tem aí, por exemplo, vídeos dela, como a República dos Repolhos, salvo engano, é uma coisa do tipo. Esse filme parte de uma lenda francesa que dizia que os homens, os meninos nasciam do repolho e as mulheres nasciam das rosas. Então, quer dizer, ali já se contava uma história enquanto os irmãos Lumière estavam apenas registrando, documentando registros de cenas do cotidiano. E aí, para além disso, a gente vê, por exemplo, o primeiro plano, quase que close-up, que a gente hoje entende como plano americano, surge a partir também de uma perspectiva criada por mulher. Qu'est-ce que je suis en train de regarder, Alice? Une histoire. Une histoire. Une histoire. C'est formidable. C'est formidable. Tu as tout entendu aujourd'hui. Et un mari heureux, alors ça n'a pas de prix. À condition que votre courrier n'en souffre pas. Léon Gaumont. E aí, veja, se a gente pula então para cá, para o Brasil, a gente vê que até ali a década de 60, basicamente as mulheres produziam documentários. Depois da década de 60, a gente vê quase que um boom, de 11 documentários, você pula ali para mais de 100 e tantos documentários. Mas agora eu estou falando de posições de mulheres que está ali numa perspectiva de diretora roteirista. E veja, a gente está falando aí de documentários. Agora pergunte quais são as grandes produções que nós temos dentro dessa fábrica, dessa indústria do cinema, que tem a mulher à frente como protagonista. Então a gente, não só enquanto Brasil, mas mundialmente, a gente ainda precisa ter essa observação, esse reparo, não só dentro da história, mas também na contemporaneidade. Eu acho que eu fiz um bom recorte bem rápido aqui, mas que demonstra que desde esse momento que surge o cinema até os dias atuais,
A gente ainda precisa trabalhar muito sobre essas questões, não se designa ao gênero dentro do cinema. Tá gravando? Plano 1, take 1. Olá, meu nome é Yasmin, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro vídeo do nosso canal. Vou falar sobre a produção de mulheres no cinema brasileiro. O cinema é mundialmente desigual em termos de participação dos gêneros, né? Do gênero de participação de mulheres e homens. Para vocês terem uma noção, aqui tem alguns dados bem resumidos que eu trouxe. Esses dados foram levantados pelo Instituto Dina Davis e uma pesquisa feita em 2014 que analisou as principais produções comerciais de 11 países no mundo. Apenas 7% dos filmes analisados contavam com diretoras mulheres. Mais ou menos 20% eram mulheres roteiristas, mais ou menos 22% eram produtoras mulheres, né, dos filmes. Tem uma pesquisa aqui feita especificamente dentro do contexto brasileiro. De 2.600 obras registradas na Ancine, apenas 19% foram dirigidas por mulheres, 23% de roteiristas e 41% de produtoras. O Brasil acompanha uma tendência mundial em que as mulheres têm um protagonismo pequeno se comparado com os homens dentro das áreas de direção especificamente e roteiro, né? Produção um pouco menos, mas não é algo exclusivo do Brasil ter poucas mulheres atrás das câmeras, é uma coisa mundial realmente. Ainda é cedo, amor, mal começastes a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Ouça-me bem, querida, de cada amor